Meus irmãos, graça e paz, estou de volta e hoje para mostrar os contrapontos que foram me mostrados do tema do vídeo passado sobre o Espírito Santo. Vamos mostrar os contrapontos que foram me apresentados. Meus amados, falar uma coisa para os irmãos, deixar bem claro o meu respeito, meu carinho, o meu amor para quem pensa diferente. E outra coisa, este é um tema que há muitos anos eu ouvi de coração aberto e sensível para mim, observar os dois lados da moeda. Não teve jeito, não consigo ver de outra maneira, e hoje, quando a gente ouve, a gente já tem uma base naquilo que a gente crê, tá entendendo? Porque já passou dessa fase. E eu anotei aqui, olha só, anotei aqui pelo menos os principais contrapontos que foram me apresentados. Primeira coisa que foi me apresentado, ou primeira coisa que eu vou apresentar, não é que na ordem, está na ordem certinha, mas é sobre Mateus 3, 16 e 17. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, vai mostrar ali as três pessoas. Quando eu falo três pessoas, eu não estou falando três pessoas da Trindade, como é apresentado no sistema religioso. É um pouquinho diferente. Eu não defendo a Trindade, eu estou usando essa palavra por ela ser popular, porém eu não defendo a Trindade como as religiões ensinam, não. Eu defendo um pouco mais, com algumas diferenças. Porém, eu defendo sim que existe, eu vou usar o termo Jeová, existe o Jeová, tá? Que alguns dão tanto outros nomes. Existe o Jesus, tá? O Jesus, porque esse foi o nome dado para ele, né? O nome dado para ele aqui no sentido do nosso português. Eu não sei se ele deixou de ter esse nome, porque eu acredito que até que não, tá? Mas só para nós entendermos Jesus. E existe sim o Espírito Santo. Distintos, distintos, eu vou fazer entre aspas. Eu não vou tocar no porquê entre aspas, porque no tempo não dá. Mas, então, eles dizem que não. Eles dizem que aquela voz que foi ouvida do céu veio do próprio Espírito Santo. Vamos analisar se foi? Primeira coisa, só existe uma pessoa que pode defender isso, é aqueles que creem que Jeová, vou falar assim, Jeová, o Espírito Santo e Jesus é uma manifestação de Deus. Para aqueles que creem que Jesus e Deus e Jeová, o Eterno Criador, é pessoa distinta, já não dá. Já não dá para essas pessoas entrar no debate, porque aí eles mesmos vão se perder. E alguns motivos nós vamos até mostrar aqui no decorrer do vídeo, eu acredito. Mas para aqueles que defendem a Deus se manifestando em Jesus e no Espírito Santo, aí dá para entrar no debate. Porém, cai por terra nesse aspecto aqui. Vamos ler o texto, Mateus 3, 16 e 17. E sendo Jesus batizado, aqui mostrou Jesus, sendo batizado, né, saiu logo da água. Eis que abriram os céus e viu o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Foi o Espírito de Deus ou Deus que é Espírito vindo? O que foi visto? Foi o Espírito de Deus ou Deus que era Espírito? O Espírito de Deus. Descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado a quem me comprazo. Meu irmão, como dizer que a voz veio do Espírito Santo? Não tem como. O Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Já estava sobre ele, vindo. Ou seja, direcionado a ele. A voz que veio do céu foi o do Pai. Aqui, o versículo 17, a voz que veio do céu não veio do Espírito Santo, não veio do Espírito, a voz veio do Pai. João, quando ele foi descrever, ele deixou isso muito claro. João capítulo 1, o versículo, eu vou ler o versículo
33 e o 34. E João testificou, dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer aqueles que vi descer o Espírito, e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Olha só, versículo 34. E ouvi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. João falou assim, o próprio Deus desceu sobre ele. Não, tá muito distinto isso aqui. Leia para você ver os termos batizar com o Espírito Santo. Nós vamos falar daqui a pouco, nós vamos correr. Então a primeira coisa, o contraponto que eu estou refutando é esse. O segundo é muito usado, e só que dentro do que foi me apresentado, apresentaram também, meu irmão, a visão no sentido, eu não gosto de usar termos unicista, dualista, francisquista, eu não gosto de usar esse negócio no canal, porque eu sei que os meus seguidores não gostam também, a maioria também não gosta, isso aí é para curso teológico, porém eu faço uso do significado, do sentido, não do termo, para não dar mandinga. Agora, parece que é diferente, mas eu entendi quando as pessoas veio com esse contraponto, porque mostrando que Deus é apenas manifestação, e eles gostam de apresentar João 10:30. Vou deixar aí na descrição um vídeo que vai ajudar. Até o cachorro tá latindo, pensa pra você ver. João 10:30 diz assim, eles gostam muito: eu e o Pai somos um. Eles amam este versículo. Por isso que eu disse que aqueles que creem que o Criador, Jeová e Jesus são pessoas distintas, não tem como entrar nesse debate aqui, porque não tem como, tá entendendo? Porque o que entra nesse debate é aqueles que creem que o Jeová, ele se manifestou como Jesus e como o Filho, o Espírito Santo. Só que eles esquecem de muitas coisas, mas de umas principais é o seguinte, olha só. Eu e o Pai somos um. Somos, plural. Eu e o Pai somos. Este termo, meu irmão, revela que aqui é uma unidade composta. Somos. Eu e o Pai somos. O vídeo que vai deixar na descrição vai explicar os termos aí. Eu não quero fazer isso neste vídeo para não dar embaraço. Eu quero desembaraçar com o contexto, tá bom? Não com os termos. Quer ver? A pessoa não consegue entender João 10:30? Beleza. Se você então pega João 10:30, você que trouxe esse texto para mim, para dizer que eu e o Pai, que Jesus e o Pai e o Espírito Santo é apenas uma pessoa, não são pessoas distintas, então você crê em João 10:30, né? Então vamos lá. João 17:21. Eu estou resumindo. Antes tem mais bomba. Só você ler o João 17, cai por terra tudo. Mas eu vou ler um versículo específico, 21. Olha a oração que Jesus fez. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Meu irmão, precisa. Então, eu e o Pai somos um, então é uma só pessoa, é uma manifestação. Então, você e eu somos um literalmente, e no mesmo tempo nós somos Deus, nós somos Jesus. Foi eu e você que morremos na cruz. Pelo amor de Deus, meu irmão. Não é possível que a pessoa tenha coragem de crer num negócio desse. Se você ler aqui versículos anteriores, você vai ver Jesus falando com o Pai. O Pai, é o seguinte, eu estou aqui, o Senhor está aí, mas na verdade eu que estou aqui, é o Senhor que está aqui. Na verdade eu estou orando, mas é só para enganar o povo. O Senhor não está aí, é eu mesmo que estou falando comigo. Ah, para com isso, meu irmão. E outra coisa, olha o versículo 21. Olha aqui o versículo 21. Deixa eu
localizá-lo e ler de maneira mais tranquila. Ó, para que todos sejam um. Isso aqui já joga por terra. Todas as pessoas cristãs é uma. É só uma pessoa, uma pessoa, literalmente falando, do jeito que vocês entendem que Deus e Jesus é? Obviamente que não. É único sentido. Precisa explicar. É um no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma vocação, no mesmo chamado, oh, meu Deus do céu. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai. Jesus está explicando em que sentido ele e o Pai eram um e é um. Como que era? Nesse sentido aqui. Olha, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que... Está muito claro. Leia João 17. Então não tem como. Não usa para mim João 10:30 não, porque é gostoso demais, meu irmão. É coisa tão simples. Aqui é muito simples. Eles também gostam de usar João 14, versículo 8 e o 9. As pessoas, eu não sei por que as pessoas têm coragem de usar isso aqui. Porque olha só. Olha diz assim. E disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: eu estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Por que Jesus falou isso? Por causa da explicação anterior. Porque ele e o Pai eram um nesse aspecto, nesse sentido. Só que as pessoas desconsideram o restante do texto. Eles desconsideram, deixa eu começar lá do término para o começo. Quer ver? Eles consideram o versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos, plural, e viremos, para ele faremos nele morada. Aí, o versículo 16, que ninguém gosta, já arrancaram da Bíblia, esse já arrancaram da Bíblia. Está escrito: e eu, Jesus, rogarei uma outra pessoa, que é o Pai, e ele enviará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele enviará outro. Se você tirar esse outro, pode tirar esse outro, ó. E ele enviará o Consolador. Ou seja, esse outro, querendo ou não, ele existe. Tendo ele aqui ou tirando ele aqui. Mostrando que o Espírito Santo era algo que seria enviado pelo Pai. Não era o Pai enviando ele mesmo. Não tem como. Estou correndo porque muitas coisas aqui. Também uma pergunta que a pessoa... Mas é um contraponto, né? Que as pessoas colocaram. Ah, mas muito bem. Se Jesus era Deus, quem morreu na cruz? Aí, irmãos, aí é complicado. Como que pode a pessoa... Porque a pessoa, parece que o raciocínio da pessoa foi esse aqui, quer ver? Quando Deus se manifestou em Jesus. Aí Deus deixou não sei o que no céu e se transformou em carne. Mas Deus ficou no céu, mas ele mesmo está em carne. Meu irmão, Hebreus 2,14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse que tinha o império da morte. Isso é o diabo. Ou seja, o que está falando é que Jesus participou de carne e sangue. Não está falando que ele deixou, no sentido, o ser espiritual dele, e o ser espiritual se transformou em sangue. Não, ele participou assim como nós. É só você analisar você. Você é só carne. Existe um homem interior e um homem exterior. Quem morreu na cruz foi o homem exterior de Jesus. É por isso que outra coisa que eu discordo, né, em graça, mas eu não vou comentar, só vou mostrar. Eu fico com esta tradução por causa de um contexto. As outras traduções arrancaram isso. Mas, infelizmente, meu irmão, não tem como. Quer ver? Eu fico com essa tradução que eu estou lendo agora, que é ARC. Não vou dizer que ela é perfeita, não, tem muitas falhas, mas nesse sentido aqui, pelo contexto, ela foi perfeita, que é o capítulo 2 de Atos, e o versículo, eu já vou ler o 31, mas você lê o 27 e o 31. O 31 fala assim: nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Porque está de acordo com, assim como Jonas teve 3 dias e 3 noites no seio da terra. Aquele túmulo era o seio da terra. Jesus estava falando o quê? Estava falando do homem exterior ou homem interior? Quem morreu na cruz foi o homem
exterior, porque o homem interior era Deus, era o próprio Deus, mas não Deus Jeová, Deus Criador, porque a Bíblia chama Jesus de Deus. Era o Deus Jesus, para mim tirar esse próprio Deus, para não ficar confundir a mente dos irmãos. Deixa eu tirar. O que morreu foi o Jesus, o Jesus de Nazaré, carne, o véu morreu, ficou morto por 3 dias. Agora, o Jesus, o que eu vou chamar assim, só para entender, né? O ser interior, ele ia morrer? Essa pergunta é o contrário, é eu que tenho que fazer para vocês. Se vocês creem que Jesus é o próprio Deus, e vocês creem nesse escambalacho todo, então Deus morreu na cruz. Deus morreu na cruz. É ao contrário, não é eu que deveria. Mas estou explicando que quem morreu não foi o véu. Ficou morto ali 3 dias. Agora, o homem interior, vamos lá. Deixa outra coisa. É até a 5ª coisa. Existe atribuições que foi dada ao Espírito Santo, que é do próprio Deus. Aí as pessoas falam, viu? É o próprio Deus, porque essa atribuição foi dada ao Espírito Santo. Volto a falar, não tem como os defensores que apresentou contrapontos, nenhum deles podem crer que Jesus e o Espírito Santo são, que Jesus e Jeová são pessoas distintas. Não podem, tá? Não podem, porque o que tem de atribuição a Jesus, que é do próprio Deus, não está no gibi. Mas vamos lá, queridos. Um exemplo é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus falou da blasfêmia, está no outro vídeo, você vê o primeiro vídeo aí. Então eu falei assim, mas só que isso é atribuição do próprio Deus, é blasfemar contra Deus, etc, etc. Então se blasfemar contra o Espírito Santo está falando do próprio Deus. Só, meu irmão, que você esquece de uma coisa. Esta colocação é em toda a Bíblia. Quer ver? Eu vou te mostrar rapidamente, estou correndo aqui porque já fica complicado, o horário vai passando. Lucas capítulo 10. Jesus envia os 70, não é assim? Lucas capítulo 10, Jesus envia os 70. E no versículo 16 está escrito o seguinte: quem ouve a vós, a mim me ouve. E quem vos rejeita, a vós me rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, aquele que é enviado por Deus, por Jesus, é como se fosse, como que eu posso utilizar aqui? É um representante legal. Então, qualquer coisa que ferir este, que é o representante legal, também fere Deus. Obviamente, de maneira direta, indireta, do jeito que você quiser entender. Nesse sentido, quem feria os apóstolos estava ferindo o próprio Deus. Então, por isso que tem atribuições de Deus em Jesus e no Espírito Santo. Isso é óbvio, porque o Espírito Santo estava cumprindo um papel fulminante, fundamental, específico. E ele foi enviado por Deus. Se alguém fizesse algum agravante nele, naquele sentido, se entendia que estava fazendo com o próprio Deus. Mas porque Jesus falou que se fazesse contra ele, tinha perdão, e contra o Espírito não tinha perdão? Por causa das funções. A função. O Espírito Santo viria para convencer a pessoa. Se eles, obviamente, rejeitassem, aí não precisa nem falar, estava rejeitando o próprio Deus. Eu estou falando rápido, mas é para você entender. Essas atribuições também foram para os apóstolos. Atribuições de Deus, que está em Jesus, que está no Espírito Santo. Por quê? Foi Deus que enviou Jesus. E foi Deus que enviou o Espírito Santo, inclusive através da oração de Jesus. Tá? E dizer que o Espírito Santo é o próprio Jesus, tem pessoa que fala que o Espírito Santo que Jesus falou que viria é ele mesmo, porque ele ressuscitou, e foi na ressurreição. Não, Jesus estava falando de Atos 2, meu irmão. Jesus estava falando de Atos 2. Atos 2 é um evento, anos 70 é outro evento, e ressurreição é outro evento. Jesus ressuscitou, subiu aos céus, enviou ele mesmo em Atos 2. Obviamente que não, foi o Espírito Santo. Não tem como conciliar isso com João 14,16.
E o ano 70 eu não preciso ficar falando aqui também. E ainda sobre isso, eu vou ler 1 aos Coríntios 6,17. Preste bem atenção para você ver. Eu vou ler na NTLH para ficar mais claro, mas você pode ler em qualquer Bíblia. Até a Bíblia do Lazarento você pode ler que dá para entender, tá bom? Ó, primeiro, olha como que é grave isso. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. É nesse sentido, meu irmão, que as atribuições estão em Jesus e está no Espírito Santo e até sobre você. É correto eu dizer que você é o próprio Deus? Não. Em que sentido? É nesse sentido aqui, ó. Porém, quem se une com o Senhor se torna espiritualmente uma só pessoa com Ele. Uma só pessoa. Jesus, o Espírito Santo, é uma só pessoa? Sim. Em que sentido? Nesse sentido que 1 Coríntios 6,17 está dizendo que você e eu somos uma só pessoa com Ele. São linguagens. Se você não entender isso, já era. Pode guardar os carrinhos, que não dá nem para brincar. Deixa eu correr aqui rapidinho. Sobre Efésios. Efésios. Também foi me colocado isso aqui. Efésios. Nossa, o horário já passou, eu não queria. Oh, meu Deus. Efésios. O Efésios capítulo 4, versículo 5. Correndo. Diz assim: um só Deus, uma só fé e um só batismo. Aliás, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Viu? Existe um só Senhor. Um só Senhor. Beleza. Só que esse Senhor aqui está falando de Jesus. As pessoas não entendem isso. Se você ler o capítulo 4, versículo 1, diz assim: rogo-vos, pois, eu preso do Senhor. Aí se você ler o capítulo 3 e o versículo 1 de Efésios, está escrito: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo. Quem era o Senhor? Jesus Cristo. Era o único Senhor. Então Deus não era Senhor? Porque esse único Senhor que está falando no contexto é Jesus. Para aqueles que... Por isso que eu falo, não tem como aquelas pessoas que defendem que Jesus e Deus são pessoas distintas ficar nesse debate. Não tem como. Esse debate é para quem entende que Deus se manifestou nas pessoas. Não tem como. De cara. Agora, um só Senhor. Há um só Senhor. Só que o texto continua. Uma só fé e um só batismo. Um só batismo. Neste contexto, existia uma só fé? Meu irmão, existia esta fé que Paulo está falando, mas existia a fé vinda das obras, existia a fé salvífica, fé como dom, fé não sei de quê. Meu querido, que tanta fé que existia. Mas por que ele falou uma só fé? Porque ele estava especificando um só batismo. Existia só um batismo? Meu irmão, existia batismo de João. Falava-se no batismo do Espírito Santo, do batismo batismo no corpo de Cristo, um batismo espiritual, e o batismo da cruz. Falava-se de tantos outros batismos, ao ponto de Hebreus capítulo 6, versículo 1, versículo 2, você vai ler lá, fala de batismos, que era lavagens. Existia tantos outros, mas por que fala um só? Porque o contexto está especificando de um só batismo para aquele fim, para um só Senhor naquele contexto, um só fé naquele contexto, um só batismo naquele contexto, naquele fim que não dá para mim explicar aqui, tá bom? Se você ler o Efésios capítulo 6, o capítulo 6 fala do Espírito Santo, fala de Deus de maneira separada, fala de Jesus de maneira separada, chama Jesus de Senhor. Não, nem vou entrar nisso não. A Bíblia fala... Não dá tempo. Agora a sétima coisa aqui rapidamente, também o contraponto falou assim: como que pode, apresentou Atos 2, como que pode uma pessoa ser derramada? Tá bom? Como que pode? Se o Espírito Santo é uma pessoa ser derramada. Só que quando a pessoa fala assim, é uma pessoa, as pessoas entendem que é uma pessoa humana, né? Provavelmente. Porém, eu vou para terminar, eu vou ler 2 textos. João capítulo 14. Se for para me levar neste lado humano da coisa, como entender então? João 14, 23, que eu já li aqui. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra.
e meu Pai o amará, e viremos para ele, faremos nele morar. Como que eu posso, uma pessoa ou duas pessoas, não sei como você entende, não sei qual time você está, morar em uma pessoa também? Como que pode uma pessoa ser derramada? É verdade, mas como pode duas pessoas morar em várias pessoas ao mesmo tempo? E sobre ser derramado, essa ideologia veio dos TJs. Os TJs gostam de usar, então eu vou usar a Bíblia dos TJs. A Bíblia dos TJs. Deixa eu ver se eu acho aqui. A Bíblia dos TJs, para responder sobre uma pessoa ser derramada. 2 Timóteo, capítulo 4, tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, tá bom? Essa tradução aqui, ó. E é eles que usou essas palavras aí, que uma pessoa não pode ser derramada, e alguns irmãos também usam. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, fala o seguinte: Paulo falando, pois já estou sendo derramado como oferta de bebida, e o tempo devido para o meu livramento é eminente. Primeira parte, pois já estou sendo derramado. Eu vou entender neste texto aqui que Paulo estava sendo derramado literalmente, com a mente humana, entender isso aí. Como que Paulo, um ser humano, ser derramado? Mas eu entendo o versículo, você também entende. E eu também entendo sobre o Espírito Santo ser derramado. Era uma expressão de plenitude. Vou ficando por aqui, passou do tempo, mas no próximo vídeo já vou vir com outro ponto que eu discordo. Mais pra frente eu pego os outros contrapontos do Espírito Santo e vamos que vamos. Siga na graça e na paz. Até breve. Fui!